Olá, sétimo ano! Hoje vamos falar sobre verbos de ligação e predicativo do sujeito. Vamos falar também um pouquinho sobre pontuação. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Verbos de ligação, como nós já estamos falando desses verbos, são classificados em nocionais. Os verbos são classificados em nocionais ou de estado, de acordo com a sua utilização dentro do texto. Só para lembrar vocês, os verbos nocionais são os verbos de ação, são os verbos que indicam a ação praticada, aquilo que eu pratico. E os verbos de estado são os nossos verbos de ligação. Então, lembrando vocês, verbos nocionais são os verbos de ação e os verbos de estado são os verbos de ligação, aqueles que só demonstram o nosso estado emocional. Assim, os verbos de ligação são aqueles que apresentam a função de ligar o sujeito a uma característica presente no predicado, importante para o entendimento da mensagem, a qual chamamos de predicativo do sujeito. Ah, professora, então predicativo do sujeito, ele tem verbo de ligação? Isso daí, moçada. O predicativo do sujeito, ele tem verbos de ligação. Então, vamos lá estudar bastante os nossos verbos de ligação. Veja os exemplos a seguir. Você é bobo, Pluffit? O mar é muito grande e azul demais. Os olhos da menina Maribel parecem da cor do céu, né? Não continue com medo, Pluffit. Então vejam aqui que nós temos o verbo que faz parte do verbo ser. Sempre lembrem disso, o professor está sempre falando isso em sala. O com acento agudo faz parte do verbo ser. Aqui eu tenho novamente, os olhos da menina parecem e continua, estão lá nos verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, parecer, continuar, andar, né? Que são os nossos verbos de ligação. Então aqui, professor, então eu tenho o predicativo do sujeito? Exatamente. Então, o predicativo do sujeito. Para conceituar o predicativo do sujeito, é importante verificarmos como ele funciona na oração. Observe novamente os exemplos a seguir. Você é bobo, Pluffit? O mar é muito grande e azul demais. Os olhos da menina Maribel parecem da cor do céu. Não continue com medo, Pluffit. Ao analisar novamente essas orações, percebemos que o mais importante a se destacar em cada uma delas é o estado emocional em que se encontra o sujeito ou a característica que se atribui a ele. A essa caracterização dá-se o nome de predicativo do sujeito, que passa a ser o termo nuclear, ou seja, o termo mais importante da oração. Então, lembre-se, para ser um predicativo do sujeito, ou seja, a característica dada ao sujeito, o mais importante, o nuclear, é ter um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, é predicativo, é característica do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Fica a dica, meninos. E não se esqueçam. Então, agora vamos falar um pouquinho de pontuação. Na oralidade, ou seja, na forma de falar, alguns recursos como a entonação, o meu jeito de falar, as pausas, o tom de voz e os gestos são responsáveis por dar expressividade à comunicação. No entanto, no texto escrito, isso não é possível. Não tem como eu falar o texto escrito, eu tenho que ler. Por esse motivo, a pontuação é tão importante, já que se torna responsável por expressar graficamente esses recursos. Então, para falar, eu tenho a entonação, o tom de voz. Para escrever, eu tenho a pontuação. Alguns sinais de pontuação importantes para a progressão textual e também para as marcas expressivas do texto são ponto, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Então, vamos para o emprego do ponto. Quando eu falo de ponto, eu estou falando do ponto final.
Na escrita, o ponto marca a pausa máxima da voz e o fim da apresentação de uma ideia. Ou seja, é usado ao final de uma frase declarativa, aquela que declara que, né, alguma coisa, que fala com firmeza sobre alguma coisa. Assim, ele marca o fim de uma frase iniciada com letra maiúscula. Observe o exemplo. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira que range compassadamente ao ponto. Pluffit, o fantasminha, brinca com o barco. Depois larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum tempo. Na apresentação inicial do cenário, podemos observar a presença de 3 frases completas, finalizada por ponto final, já que o objetivo é terminar as frases declarativas. Agora eu chamo a atenção de vocês aqui. Eu tenho aqui mais de um ponto. Olha, eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Esses pontos, né, são chamados de pontos simples. Por quê? Porque eles só fecharam um período. Logo em seguida, começava-se outro. Então, veja que aqui eu encerrei um período, começou outro com Pluffit. Aqui eu encerrei um período, começou outro com depois. Aqui eu encerrei um período, começou outro com observa. Então, eu tenho um ponto simples, mas aqui eu encerrei o assunto. Pronto, acabou a conversa aqui, então é o ponto final. Então, esses pontos no meio do texto que fecham os períodos são chamados de ponto simples, ponto. E o último que encerra o assunto é o famoso ponto final, ou seja, aquele que finaliza. E o emprego da vírgula? A vírgula, por sua vez, é utilizada para separar elementos de uma oração ou orações dentro de um período, ou seja, os verbos. Alguns usos da vírgula são para isolar o vocativo, ou seja, com quem eu estou falando, que é o chamamento. Pluffit, sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Então, notem que quando ele falou mamãe, ele chamou pela mãe, ele conversa com ela. Então, eu separei com vírgula com quem ele conversa. É o chamado vocativo. O termo mamãe é o vocativo, pois o filho está se dirigindo diretamente a ela. Eu uso a vírgula também para separar enumerações dentro de uma oração, ou seja, mais de um elemento. Mãe, isto tio Gerúndio trouxe do mar. Né? Então, a cena continua, descobrir coisas que vai jogando em cena. Panos, roupas, chapéus. Então, veja que eu separei os elementos, os diferentes elementos com vírgula. Panos, roupas, chapéus. Então, a vírgula também é usada para separar elementos, para separar duas orações, né? Aquele período com os 2 verbos de uma mesma frase. Quando aparecem no palco, devem estar acabando o canto. Então, veja que eu separei o aparecem, que é o primeiro verbo, do segundo aqui, que é devem. Então, separo orações. Agora, e o ponto de interrogação? Muito conhecido, é o ponto de pergunta. O ponto de interrogação é utilizado para indicar uma frase interrogativa. Sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Então, vejam aí, usado para perguntas. Agora eu tenho um ponto de exclamação, aquele que eu uso para expressar sentimentos. O ponto de exclamação é utilizado na escrita para finalizar frases imperativas, aquelas que dão ordem, fazem pedidos, dão conselhos, ou exclamativas, aquelas que expressam sentimentos. Sua intenção comunicativa é expressa a partir da entonação, do jeito de falar, que é dada à sua leitura. Por esse motivo, é importante ficar atento ao texto para saber se a frase exclamativa expressará surpresa, medo, alegria, entre outras emoções. Então, ele é usado para demonstrar emoções. Em frases imperativas, mamãe, mamãe, acode! Então, ele fez aí um pedido. Usei aí, então, a frase imperativa com ponto de exclamação. Imperativa, pedido, conselho, ordem. E em frases exclamativas, pé ante pé, chega por detrás da cadeira da mamãe e grita, A mãe leva um grande susto. De repente, né? Eu sabia que você também tinha medo de gente. Peguei, mamãe com medo de gente. Notem aí que ele está surpreso, né? E ele usou aí as frases, escreveu a frase com ponto de exclamação para expressar essa surpresa. Dentro disso, dos pontos de exclamações, eles também são usados para interjeição,
que é uma palavra que expressa alguma emoção, né? Uhul! Expressei aí a minha alegria. E uso também em onomatopeia, que são os sons, os ruídos, né, provocados. Ó, tic-tac é um exemplo de onomatopeia, né? Bip, a buzina. Então, onomatopeia são os sons produzidos. Interjeição são as expressões de sentimento. E as reticências, os famosos 3 pontinhos, são utilizados para marcar uma pausa maior na fala, uma suspensão ou uma interrupção na fala. Indicam a interrupção de uma ideia ou um pensamento. Pluft ao mundo, mamãe. É o mundo lá embaixo, na cidade. Então interrompeu a ideia, não continuou. Eu uso as reticências. Apontam para uma ação não finalizada. Mãe, Pluft, chega de remexer tanto nas coisas. Mas que coisas, né? Então essa ação não foi finalizada. Reticências. Transmitem emoções e comportamentos da fala, com hesitação, dúvida, surpresa, ironia. Eles estão vindo do mar e subindo a praia. Ó, as emoções. Ó, Pluft, que medo, que medo, que medo. E indicam interrupções no diálogo, ou seja, aquela paradinha na fala. Ainda não sei. Sim, telefono. Então aí, ó, esse sim parou para pensar e interrompeu. Eu uso as reticências. Então, meninos, essa foi a nossa videoaula sobre o predicativo do sujeito, que o que vocês devem lembrar sempre, o predicativo do sujeito, ele é usado com verbos de ligação, são as características do sujeito, né, ligando o sujeito, a sua característica com os verbos de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer. E conhecemos também um pouquinho aqui das pontuações. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tenham todos uma boa semana.